No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre direitos dos imigrantes nos Estados Unidos. Residente permanente, se é cidadão, se não tem documentos nos Estados Unidos, tem seguro de saúde para os imigrantes? O Obamacare. Muita gente pergunta, posso fazer se eu não tenho status? E o turista? O turista pode ou não pode estudar? Bem-vindos ao Vozes Imigrantes. Eu sou a Thamis Gertner. Eu sou Maurício Torres. E esse é o seu podcast para desmistificar e descomplicar o mundo de imigração. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre direitos dos imigrantes nos Estados Unidos. E esse é um tema muito importante, especialmente focando nas áreas de direitos de saúde, educação e contra a discriminação nos Estados Unidos. Muitos imigrantes têm umas perguntas de quais são os direitos fundamentais das pessoas que moram nos Estados Unidos. E também se a pessoa tem direitos diferentes, se é residente permanente, se é cidadão, se não tem documentos nos Estados Unidos. Então vamos falar sobre todos os direitos que você tem aqui. O mundo de imigração é muito complexo e tem muita informação sobre o que eu posso, o que eu devo, o que eu não devo. Enfim, a nossa meta com esse episódio é explicar, realmente esclarecer de uma vez por todas quais direitos vocês têm como imigrantes, com status, sem status, cidadãos, residentes, porque isso vai ajudar muito na sua tranquilidade e também na qualidade de vida aqui nos Estados Unidos. É isso. Então vamos com a nossa sessão de fato fake. Fato ou fake? O que é fato fake, mais uma vez, tá? Então, o fato ou fake é a nossa nova parte do episódio, onde nós vamos dizer ou perguntar um fato ou fake. E vocês, então, vão ajudar a identificar se realmente é fato ou fake. Vamos lá? Perfeito. Então, vamos lá. A primeira. Você pode obter um green card automaticamente se você se casar com um cidadão americano. Essa é boa, essa é boa. Fake, gente. Então, só o casamento é um passo crucial, obviamente, mas só casar não te dá um green card, certo? Isso. Então, o próximo passo seria aplicar para o green card com a imigração. Então, aí envolve formulários, evidências, qualificações, exame médico, mas tem que aplicar. Não é só casar e aí pronto, tá resolvido. É isso. E muitas pessoas têm a pergunta de se você vai ser cidadão automaticamente ou se primeiro tem que ter o green card. Então, é diferente, mas talvez vamos falar disso uma outra vez. Exatamente. Então, fake. Fake. Perfeito. Segunda pergunta. Essa é uma pergunta boa. Se você tiver o DACA aprovado, você automaticamente consegue a cidadania? Não consegue, não. Não é automático. Tá. Se você tem DACA, que é proteção contra a deportação, a imigração não vai te deportar, mas eles vão te dar uma autorização de trabalho para ficar nos Estados Unidos, poder trabalhar, mas não é um caminho automático para a cidadania. Você ainda tem que, primeiro, ter uma residência permanente e depois, então, pode ter a cidadania. Mas a residência tem, então, todas as maneiras que a gente já falou sobre trabalho, família, questões humanitárias, mas você primeiro precisa de um green card. E a pessoa que tem DACA talvez não tem muitas maneiras de obter o green card. Então, pode falar com a gente, mas não é automático. Não pode ter a cidadania automaticamente. Ótimo. Eu acho que isso é um ponto importante. O DACA são para jovens que entraram em um prazo específico, né? E agora tem direito a uma proteção contra a deportação. Legal. Perfeito. Terceira afirmação. Então, você não pode renovar sua autorização de trabalho nos Estados Unidos se ela expirar. Fato fake. Vou ter que dizer que é fake. Então, tem muitas categorias de permissões de trabalho, né? Não é só pelo green card ou pelo asilo. Tem, eu acho que mais de 30 ou 40 categorias. E cada um tem seu prazo específico. Alguns podem renovar, alguns não podem renovar ou estender. Então, é importante você saber em qual categoria você tem, e normalmente no cartão mesmo tem ali uma categoria, um código, uma letra e um número. E ali vai determinar se você pode estender
ou não. Muita gente confunde a permissão de trabalho, que eles dizem, é para sempre, esse é o visto de trabalho. Mas não é um visto de trabalho, é só uma permissão temporária para você trabalhar enquanto talvez um processo continue andando ou pelo seu status, né? O status permite a permissão. Sim. Agora, uma pergunta aí também. Eu sei que a imigração tem uma extensão automática quando você já fez a renovação. Então, você muitas vezes tem que esperar a que a renovação seja aprovada. Mas tem algumas categorias, né, que tem uma extensão automática mientras você espera? Tem algumas. Então, por exemplo, se você tenta renovar pelo, eu vou dizer, OPT, né, que é após os estudos, ele tem uma extensão automática de 180 dias. Já em vistos de trabalho, quando você vai renovar ele, são 540 dias. 540 dias. Muito. Então, a imigração reconhece que, olha, não vai sair tão rápido a sua permissão à renovação, então nós vamos te dar uma extensão. Então, sim, várias categorias têm uma extensão automática, mas tem que lembrar o seguinte, a permissão de trabalho, ela tem que ser renovada antes de expirar. E isso é um problema muito grande. A gente vê, eu tive uma cliente onde ela aplicou para renovar a permissão de trabalho 12 horas depois do prazo. 12 horas. E foi negado. Né? Ela teve uma confusão em relação a tempo e o horário que a imigração usa. E aí foi 12 horas e ela foi negada. Então é super importante levar em consideração o prazo que vai expirar e o prazo, né, mais rápido que você pode dar entrada na renovação. Perfeito. E chegamos então ao nosso último fato ou fake. E a pergunta é, portadores de green cards não podem ser deportados dos Estados Unidos? Eu quero dizer fato, mas é fake. Os portadores de green card não têm uma proteção contra a deportação. Se a pessoa comete um crime, se a pessoa talvez obteve o green card por fraude, é possível que a imigração vai revogar o processo da residência. Certo. Então, não é uma proteção automática. A pessoa tem que ter muito cuidado, tem que ainda fazer tudo sobre a lei. Então, tem que ter cuidado e talvez tentar ter a cidadania para não pensar mais nos problemas de deportação. Eu acho que esse ponto é super importante, que muita gente fala assim, tô com green card, eu tô bem, eu tô protegido para sempre. Mas não é assim. A lei de imigração, ela é a lei de deportabilidade, deportability, onde eles têm vários critérios que se você se enquadrar em um deles, você pode ser deportado, mesmo tendo green card. Então, e também é importante saber que não é só na hora de aprovar o green card que eles vão avaliar isso. Eles podem avaliar a sua possibilidade de ser deportado até 5 anos depois de ser aprovado. Então, nós já vimos clientes onde 3 anos depois, eles recebem uma carta dizendo, olha, achamos que foi fraude. Devolve o green card, vem para uma entrevista ou responde. Então, isso é uma coisa de levar em conta, né? Se você vai dar entrada no processo, faça tudo certinho para não ter esse risco ou então esse medo, né? Por 5 anos, será que eu vou? Será que eu não vou? Então, isso é uma coisa que a gente gosta de falar também. E toda vez que você vai viajar como green card, também você vai sair dos Estados Unidos e vai voltar a entrar. Se você entra nos Estados Unidos, você tem mais uma vez um exame de admissibilidade. O oficial vai te perguntar se você já fez alguma coisa que não é correta. Então, muito cuidado também com as viagens fora dos Estados Unidos. Exatamente. Ótimo, eu acho que esses são os fatos ou fakes. E aí, o que vocês acharam? Acertaram todas? Então, vamos entrar no nosso tema principal, né, do episódio, que hoje são os direitos dos imigrantes nos Estados Unidos. E o primeiro tema é um tema, olha, que todo mundo pergunta, que são quais os direitos de imigrantes, independente de status no país, em relação à saúde. Saúde. E aí? Então, todas essas pessoas, todos os imigrantes nos Estados Unidos têm direito de receber serviços de saúde por emergência. Então, se você tem alguma emergência nos Estados Unidos, você pode ir para o hospital e
Mas eu acho que os hospitais públicos, né? Não tanto os privados. Certo. Mas os hospitais públicos vão te receber. Eles sempre têm maneira de ajudar a todas as pessoas com emergência. Então, se você tem por favor, pode ir ao hospital. Mas eu acho que talvez a pergunta de muitas pessoas é, bom, eu estou no hospital e aí me estão dizendo eu preciso dar meus documentos, preciso identidade. Então, se você tem um passaporte, por favor, dar o passaporte. Mas então eles vão perguntar, e seu status, qual é? Você é um residente, cidadão, você é um turista, você é um estudante, e você tem seguro de saúde. Então, tem seguro de saúde para os imigrantes, ou como é a coisa? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Sim. Então, sim. Existem seguros que os imigrantes podem ter. Isso pode ser local, regional, né? Então, se uma clínica oferece um plano de saúde deles, pode fazer sem problema. Se um hospital oferece, né, um plano deles mesmos, pode fazer. Mas quando a gente chega num plano federal, um plano assim, onde você pode ir em qualquer hospital, aí a gente tem que tomar cuidado, né? O Obamacare. Muita gente pergunta, posso fazer se eu não tenho status? Então, a lei do Obamacare é que ele realmente foi separado para quem tem status. Então, nós temos muitos clientes que fazem uma consulta ou só querem saber uma coisa. Mas eu estou usando um agente, né, uma pessoa que vai pegar o meu seguro. Eu posso fazer isso? Aí eu falo assim, olha, você tem que tomar muito cuidado com o que eles estão preenchendo ou pondo ali na aplicação do Obamacare do seu status. Então, não assine nada sem ver. Tenha certeza que você tem uma cópia da aplicação que eles mandam para você ter aquela segurança que eles não estão, né, alegando uma coisa que não é verdade ou cometendo algum tipo de fraude, porque isso pode ter sérias consequências para você depois no Green Card ou numa cidadania. Então, esse é, assim, é o nosso conselho em relação ao plano de saúde. Mas, e as crianças? As crianças. Então, elas têm direito ao CHIP, eu acho que é, e também o Medicaid, ok. As crianças e vamos falar agora sobre educação também, mas eles precisam de ajuda de saúde, então você pode também ir ao hospital, você também pode ter alguns benefícios. Eu acho que muitas pessoas já ouviram sobre o public charge, né? Carga pública, como é? É uma carga pública. Carga pública. Uma lei da imigração dos Estados Unidos que fala que se você, antes de obter o Green Card, já recebeu benefícios do governo, benefícios públicos, então você talvez não pode ter o Green Card. As leis são diferentes agora. É a mesma lei acho que os anos 90, mas com a troca de presidente, também troca a aplicação desta lei. Então, é importante que você tenha conhecimento sobre o processo do public charge e se o benefício que você está querendo ter do hospital ou uma agência do governo. Então, você tem que ter cuidado como que o formulário que você vai preencher e também se o benefício é em dinheiro. Então, se você vai ter dinheiro de uma agência para pagar o hospital, talvez não é a melhor coisa que você pode fazer, mas se o hospital vai te dizer, eu vou te dar um desconto, eu vou fazer um plano de pagamento. Então, é diferente. Eles não estão dando dinheiro, estão oferecendo uma maneira de que você também pode pagar. Exato. E eu queria só fazer um adendo em relação a status, né, declaração de status no hospital. O único estado hoje que vai te perguntar por uma lei é a Flórida, né? A Flórida passou uma lei onde hoje é obrigatório todos os hospitais, todas as clínicas pedirem qual é o seu status. E você tem que comprovar algum documento. Mas lembre, eles não vão negar o serviço. Isso é uma coisa, eles precisam só, né, ter a informação deles. Hoje eles não estão reportando essa informação para ninguém,
Mas só leve isso em conta. Se você está na Flórida ou vai viajar para a Flórida, eles sim vão perguntar, vão querer saber o seu status. E lá é obrigatório você, então, falar qual status você tem. Então, era só essa coisa que eu queria explicar de novo. Obrigado, Thames. Então, vamos falar sobre a educação. Opa! Quais são os direitos dos imigrantes? Com e sem status. Sem status. Então, eu acho que é importante a gente dividir esse direito em relação a crianças e adultos. Vamos começar com as crianças. Então, a lei dos Estados Unidos, a lei federal e também estadual, obriga que todas as crianças frequentem escolas. Pode ser uma escola particular, pode ser uma escola estadual, o que seja. Mas tem que frequentar a escola. Essa é a diferença, né? Não é um direito, é uma obrigação. É uma obrigação. Então, mesmo quem não tem status, é obrigada a criança a ir para a escola. Então, você deve matricular a criança na escola? Sim. Agora, quando você for matricular a criança, eles vão perguntar na escola, né? Qual é o status deles? Mas não é para eles negarem a matrícula da criança ou então separar ela de alguma forma. É só para eles saberem se eles cobram ou não cobram, ou se eles vão dar um auxílio adicional para a família, né? Então, não tem problema, a criança é obrigada a ir para a escola, e isso é, assim, muita gente confunde. Sim. Não posso, pode. Não, tem que ir para a escola. Tá? Infelizmente, não é a mesma coisa como as instituições de ensino superior. Não tem como as universidades, faculdades, não pode ter um direito automático para estudar lá. E não é uma obrigação, também Exatamente. não. Então, você tem que... Eu acho que muitas instituições em muitos estados vão dizer, preciso de um visto. Se você não tem visto de estudante, não vou te dar educação. Mas tem algum college... community colleges que vão dizer, se você não tem status, talvez você tem DACA, o processo que já a gente falou, ou você tem alguma autorização de trabalho, mas não tem visto de estudante, talvez vão deixar que você estude, mas não é a mesma coisa. Exato. Então, exatamente esse ponto. As crianças, até o ensino médio, é garantido, é o direito de ir para a escola. Agora, quando o jovem agora, né, decide fazer uma faculdade, uma universidade, aí que pode complicar um pouco. Então, é importante que você busque as universidades ou os colleges onde, né, eles querem ir e ver o que essa escola pede de comprovação de status. Se eles aceitam gente sem status. Na nossa experiência, as escolas mais flexíveis são os community colleges, por quê? Elas têm a função de ajudar a comunidade, né? Então, elas ajudam realmente quem não tem status. Mas, se, né, eles querem ir para um Stanford, alguma coisa privada, aí é quase certo que eles vão pedir, cadê o seu visto de estudante? E pode, então, dificultar um pouco os estudos. Então, é só levar isso em conta no planejamento dos estudos. É isso. Vamos falar agora, então, sobre os adultos, né? Adultos não têm um direito à educação. Não tem. Acima de 18 anos, você não é obrigado a estudar, mas você pode querer estudar. Então, isso aplica a mesma coisa, basicamente, que com os jovens que já são maiores de idade. Você vai ter que encontrar, se você não tem status, encontrar a escola que aceita sem status, ou, né, se você tem um status hoje, você vai ter que mudar para um status de estudante para poder frequentar as escolas. Agora, e o turista? O turista pode ou não pode estudar? O turista pode ou não pode? Essa é a pergunta. O turista não pode. O turista não tem o direito de estudar. Então, é uma pergunta que muitas pessoas vão fazer. Eu estou aqui com a minha família, eu quero ir agora à universidade, eu quero que meus filhos estejam na escola também. Se o turista estudar, está fazendo a violação do status de turista. Então, é melhor que você não estude. Você falou como um oficial da imigração no aeroporto e falou, estou aqui para ficar por 3 meses, 2 semanas, e eu somente quero turistear, eu falaria em espanhol. Você só quer fazer turismo. Não tem a intenção, não tem o direito ou a autorização da imigração para estudar. E nesse ponto a gente tem um exemplo. Né? Nós tivemos uma família de clientes onde eles entraram como turistas e a filha maior, ela completou a high school e se formou aqui, né? Era só 1 ano de estudos. E eles voltaram para o Brasil. E quando eles foram voltar como turistas, o oficial no aeroporto perguntou para a menina, você já completou o ensino médio? Sim, qual escola?
Aí ela falou o nome da high school, aqui. Aí já foi, negou a entrada e também revogou o visto, cancelou o visto por ter violado aquele status. Então, eles têm como saber, sim. Então, é um risco que você assume se você decidir matricular, né, uma criança enquanto é turista. É estranho, né? Porque tem um conflito. Sim. Turista não pode, mas a lei obriga. Então, aí você tem que decidir o que faz mais sentido. E, obviamente, falar com um advogado é muito importante e ajuda muito. Perfeito. É isso. Alguma outra coisa? Não, vamos Nesse falar ponto? sobre a proteção contra a discriminação. Exato. Então, muitos países, e também os Estados Unidos, têm proteção contra a discriminação por raça, sexo, por a origem nacional, por cor, religião. Então, tem a mesma proteção aqui nos Estados Unidos. E se você é um imigrante que tem ou não tem documentos ou um status legal, então você tem a mesma proteção. Mas eu acho que muitas pessoas têm a ideia de que a proteção contra a discriminação é uma maneira de ter também um status legal nos Estados Unidos, e não é. Então, esse ponto é importante, né? Porque muita gente fala assim, eu fui discriminado, me chamaram de um nome. Eu posso ter um visto, né? Posso ser protegido por isso? E como a gente já explicou, eu acho que no nosso último episódio, esse é o visto U, né? Onde você pode aplicar para um green card, uma residência, um visto, pelo fato de que você foi vítima de um crime nos Estados Unidos. Mas lembra, não é qualquer coisa, não é você se jogar ali num carro que vai ser. Tem que ser um crime meio agressivo, meio violento, e tem uma lista específica, e discriminação, infelizmente, não é uma delas. Então, só levar isso em conta. Mas, né, a lei de ser proteção contra a discriminação, é importante você ter ela. E saber que só por ser imigrante, você não tem que levar um desaforo, ou, né, receber menos, ou então ter que fazer uma coisa que um americano ou uma pessoa legal não faria, né? Então, você tem esse direito de ter uma proteção. E quem que defende esse direito? Então é Equal Employment Opportunity Commission. EEOC. É uma organização do governo dos Estados Unidos que vai te proteger contra a discriminação. E eu acho que discriminação onde? No emprego, nos direitos de saúde, com a educação. Então vai te proteger para que você pode ter acesso aos direitos que você tem, e também para que a pessoa que está te discriminando então não tenha que ou não possa continuar com a discriminação. Exatamente. Então, isso é super importante levar em conta. E se você, né, acha que você está sendo discriminado, normalmente não é um advogado de imigração que vai te ajudar. É um advogado de direitos, né, contra a discriminação. Aqui eles chamam de employment law. Então, é só levar isso em conta, que nem sempre os advogados de imigração vão poder resolver esse problema. Mas você tem esse direito, mesmo assim. Mesmo. Perfeito. Então, vamos lá rapidamente, porque a gente tem tanto que falar, mas não há muito tempo. Então, vamos falar sobre os outros direitos gerais dos imigrantes. Então, se você vai andando na rua e a polícia te parar e perguntar, eu quero ver seu documento. Então, quais são os direitos do imigrante nesse momento? Então, o direito mais importante que a lei criminal te dá é o direito de se manter em silêncio. Você não é obrigado a providenciar um documento. Por quê? Primeiro, não é uma base de um crime, você está sem status. E segundo, eles podem usar isso vamos supor, eles podem reportar isso para a imigração, né? Tem certos estados onde eles usam essa informação para realmente reportar isso para a imigração, e aí começa um processo de deportação. Então, a gente sempre aconselha, se for parado e eles perguntarem, qual é o seu status, você dá o passaporte. Você não precisa dar um visto ou uma carta, alguma coisa mais específica. Isso é uma proteção que todos têm, independente do seu status. Perfeito. Também, você tem o direito de perguntar se a polícia é a polícia do trânsito, se a polícia é a polícia da imigração. Eles muitas vezes não vão te dizer quem são, mas você tem o direito de
de perguntar. Pergunte o nome do oficial e a agência que ele representa. Sim. Muitas vezes eles não têm nada Não identificando, eles vêm só com Apolo. Mas a lei diz que se perguntar, eles precisam se identificar. Então, isso também é muito importante você saber, né, para entender quem é a pessoa e os direitos que eles estão aplicando contra você. Perfeito. E uma pergunta aí. O oficial também pode revistar ou perguntar sobre as coisas que você tem consigo aí? No seu corpo. Então, aí tem, né, a lei de imigração e a lei criminal que a gente aplica. Então, o primeiro a lei criminal, ela te protege como o que eles fazem? Um search. Eu não sei exatamente a palavra certa em português, que eu não fiz lei no Brasil, mas é onde eles vão revistar, né, você, as suas coisas, mas eles só podem fazer isso se eles têm como que é? Alguma evidência provável que você tem cometido um crime. Então, se ele olhar dentro do seu carro e você tiver uma cerveja ali, obviamente essa é a prova que ele precisa para revistar o carro todo, porque você estava cometendo um crime. Ou possivelmente estava. Agora, no mundo de imigração é um pouco diferente, né? Eles não podem entrar na sua casa, entrar no seu carro e começar a revistar as coisas sem ter uma ordem de um juiz de imigração ou da imigração em si, dizendo, você vai encontrar essa pessoa. Então, uma dica, se a polícia ou a imigração bater na sua porta, eles vão falar assim, fulano de tal, abre a porta. Não abre. O que você faz? Você pergunta quem é, e se eles falarem assim, nós estamos aqui para buscar X, você vai pedir pela ordem. Eu posso ver a sua ordem. Se eles não providenciarem a ordem, eles não entram. Agora, se você abrir a porta e deixar eles entrarem, aí você abriu mão desse direito de recusar. Então, isso é a lei de imigração. É um pouco diferente, né? Porque eles precisam de uma ordem clara da pessoa ou do lugar que eles vão revistar. Então, essa é a nossa dica. É isso. E vamos lá com nossas dicas Opa! Para o episódio de hoje. Então, vamos falar sobre saúde, educação e discriminação. Então, com saúde, qual é a primeira dica? Primeira dica sobre saúde. Se informar sobre os hospitais, as clínicas que existem, né, ao redor da onde você mora e ver com eles se eles têm algum plano particular que você possa fazer. Ou então, um plano, né, de saúde, por exemplo, baixo Obamacare. Então, se informar e não ir, né, no que o fulano de tal falou. Realmente vai lá, ver com eles o que é exigido e se tiver alguma dúvida restante, você pode falar conosco sem problema algum. Essa é a dica. Perfeito. Outra dica, para a educação. Então, como a gente falou, tem direitos para crianças, jovens e adultos. Você tem que conhecer os direitos das 3 categorias no seu estado. Muitos estados vão ter regras e também políticas para permitir que uma pessoa possa estudar na escola, como é elementary school? Como que é? Ensino fundamental. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Isso aí, pronto. Então, tem políticas para cada um. Então, tem que ter muito cuidado com os direitos, mas também tem que ter cuidado com as obrigações do Estado. Então, se o filho simplesmente está jogando no parque e o filho talvez precisa estar na escola, então, uma coisa que você tem que ter certeza de que pode ou não pode. E agora, se é simplesmente um turista, muito cuidado também se você vai estudar, mas se você já está nos Estados Unidos, como sem documentos, então também, para que os filhos e as crianças possam estar na escola. Ótima dica. E a última dica é sobre os direitos contra a discriminação. A gente já falou bastante sobre esse assunto, mas a última dica seria documentar, né? Se alguma coisa acontecer e você, né, não se sente muito bem com o que foi feito, documenta, né? Faz uma carta, tira uma foto, o que for, porque isso vai te ajudar futuramente, caso você tenha que entrar com um caso contra, né, essa pessoa ou essa entidade, para você se proteger. E prova aqui é tudo. Então, essa é a dica. Perfeito. Então, hoje já chegamos ao final do episódio e muito obrigado por estar aqui conosco. O episódio de hoje é muito importante para nós porque sabemos que os direitos dos imigrantes nos Estados Unidos são fundamentais. Muitas pessoas acham que
Se eu sou um imigrante em um outro país, então não tenho direito nenhum, mas você tem. Então, muito importante que se lembre, direitos na educação, saúde, contra a discriminação, tem maneiras de ter proteção para seus direitos fundamentais. Exatamente. Isso é crucial. É dar informação sobre os direitos para que vocês possam se sentir seguros e desmistificar um pouco, né, o que todo mundo fala. Então, como nós chegamos ao fim, não se esqueçam de subscrever ao nosso canal, compartilhar isso para aquela pessoa que tem umas duvidinhas sobre os direitos e também nos seguir nas redes sociais, que isso ajuda muito a compartilhar as informações a mais pessoas. Perfeito. E para o próximo episódio. Opa! A gente já falou muito dos residentes, dos imigrantes, mas ainda não falamos muito sobre os cidadãos e os direitos que os cidadãos têm. Então, quais são os caminhos para obter a cidadania e quais são os direitos dos cidadãos? Vai ser muito bom esse. Tá. Bem, obrigada pessoal e muito obrigado. Até a próxima. Até mais.